hora então de começar a nossa aula de número 2, conceitos de eletricidade. Vamos começar então, Alberto, já explicando o que é eletricidade. Vamos lá. Bom, a eletricidade é uma coisa meio difícil de a gente entender como é, né? Até porque a gente não consegue ver a eletricidade, né? Se eu disser que eu tenho aqui um balde cheio de eletricidade, todo mundo vai acreditar, mas a gente consegue ver os efeitos da eletricidade, né? Eu consigo ver que a lâmpada acendeu, que o meu rádio funcionou, que o motor funcionou, etc. Mas eu não consigo ver o que é eletricidade. Para facilitar, a gente pode entender que a eletricidade é um meio para conseguir alguma coisa, tá? Se eu tiver aqui um balde cheio de eletricidade, eu não consigo fazer nada com isso. Mas se eu tiver alguém que transforme essa eletricidade, por exemplo, em movimento de rotação, energia mecânica, um motor, aí eu consigo ver a aplicação prática dela, tá? Então a eletricidade é um meio para que a gente consiga alguma coisa. Eu consigo usar meu celular para falar com alguém, eu consigo fazer esse motor funcionar, eu consigo gerar calor numa chapa para fazer esquentar uma comida, fazer um bife, alguma coisa nesse sentido, tá? Agora, o que é em si a eletricidade? A eletricidade, a humanidade conhece ela desde o começo. O primeiro contato que a gente teve é com uma descarga elétrica, que é um raio, né? Mas só em 1700 e pouco a gente descobriu que aquilo lá tinha a ver com eletricidade, tá certo? Eletricidade nada mais é que um movimento de carga elétrica, tá? Mas como é que funciona esse negócio de movimento de carga elétrica? Para a gente poder entender isso, a gente tem que entender como é que os corpos, como é que a gente, como é que essa mesa, como é que tudo que a gente conhece se compõe, tá? Se a gente pegar, por exemplo, esse pedaço de borracha aqui e começar a ampliar, for olhando bem no fundo para ver o menor pedaço que compõe essa borracha aqui, a gente vai chegar numa conclusão que o menor pedaço que a gente consegue ver é uma coisa chamada molécula, tá? E se a gente pegar essa molécula e dividir ela e for olhar ela mais ao fundo, a gente vai chegar numa estrutura a menor possível, é o átomo, tá? Como a gente vê na figura ali, tem um exemplo ali de um átomo de hidrogênio, uma molécula de água, né? Que é composta por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, e do lado tem uma representação ali do átomo, tá? O átomo tem uma característica interessante, ele é formado por um núcleo, tá? Dentro desse núcleo ele tem um cara chamado próton e tem um cara chamado nêutron. O próton é o cara positivo. E em volta desse núcleo tem ali o ator principal do nosso curso aqui, que é o elétron, tá? O elétron, ele tem carga negativa e o próton tem carga positiva. O próton tem a função de atrair esse elétron e não deixar ele escapar, tá? E a gente vê ali que o elétron está circulando, tá certo? Então, em determinados materiais, ele tem uma tendência a deixar esse elétron sair. Ele não tem muito apego àquele elétron. Em outros materiais, o elétron, o próton ali, o núcleo, seguram esse elétron. Então, naqueles materiais que têm facilidade de liberar elétron, são os caras que a gente conhece como o que vai fazer a eletricidade circular, tá? Então, a gente falou no começo ali que a eletricidade é um movimento de carga, então a carga que se movimenta, na verdade, é o elétron, tá? Então, a gente tem materiais, por exemplo, como o cobre, que tem facilidade de soltar elétron, então ele é um bom condutor de eletricidade. Aqueles materiais, por exemplo, que tem mais apego ao elétron, vamos dizer assim, né, que não deixa o elétron sair, a gente chama de material isolante, tá? Então, um exemplo que tem ali é um pedaço de plástico que ele é um material isolante, ele tem dificuldade de fazer o elétron circular, tá? Então, resumindo, a eletricidade é um movimento de cargas, para nós aqui vai ser um movimento de elétrons, tá? O elétron sai do ponto negativo, vai para o ponto positivo e a gente consegue fazer com que esse movimento de cargas movimente alguma coisa ou crie algum efeito que a gente está interessado. Ele pode transformar isso em luz, pode transformar em rotação e assim por diante, tá? Bom, a questão da eletricidade, a gente começou a ter contato com isso, a própria humanidade, né? Eu falei já para vocês com o raio, né? E depois, bem antigamente, 3.000 anos antes de Cristo, teve um cara que descobriu
que atritando uma determinada pedrinha lá, que era de resina, chamado âmbar, e aproximando de pedacinho de palha, ele conseguia fazer com que essa palha se atraísse. Tá? Não sei se vocês lembram disso na época da escola. Quando eu era criança tinha esse tipo de brincadeira, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu trouxe até uns papeizinhos que eu treinei eles um tempão. E trouxe um material aqui, esse cobertorzinho aqui é de lã. Tá? Então, se você pegar um pedaço de plástico e atritar bastante aqui nesse pedaço de lã, você vai ver que você dá uma capacidade aqui, ó, de fazer esses papeizinhos se movimentarem. O que eu fiz aqui, eu criei uma carga de um determinado sentido nesse pedaço de plástico aqui, e essa carga que eu criei aqui fez a carga contrária no papelzinho. E com isso eu consegui fazer o movimento desses papéis. Tá? Bom, isso aqui a gente chama de eletricidade estática, uma eletricidade que mais ou menos eu não consigo controlar. Tá certo? Mas ela tem uma aplicação prática legal na área de automóvel. Tá? Eu consigo fazer, por exemplo, pintura. Não sei se vocês já ouviram falar de pintura, a pintura da carroceria, por exemplo. Eu coloco a carroceria, carrego ela positivamente, e a tinta vai ser espargida naquela carroceria com polaridade negativa. E com isso eu faço com que o grão de tinta vai se aderir facilmente na carroceria. Tá? Então a gente tem uma aplicação prática bastante útil na questão do automóvel. Uma outra coisa interessante também, a primeira aplicação prática que a gente viu em série de eletricidade estática foi naquelas máquinas, as primeiras máquinas de fazer cópia de papel. Tá? Ela usava eletricidade estática ali. Ela tinha um cilindro que ele era carregado numa determinada carga, e você fazia no cilindro, com cera, o desenho do que você queria imprimir. Então, as letras, por exemplo, ficavam ali sem a cera para ter a carga positiva aparecendo. E a tinta vinha com carga contrária e fazia isso a união do papel. Certo? Então, rapidamente aí a gente falou da questão das cargas e da aplicação prática. A questão da carga é importante a gente saber porque tem um ponto importante na questão da eletricidade, que é fundamental que a gente conheça para trabalhar no dia a dia, que é a questão do que acontece com essas cargas aí. Acho que é mais ou menos intuitivo para a gente, né? Vamos brincar um pouquinho com o ímã aqui. Todo mundo lembra do ímã? É só um comparativo aqui, né? Se eu tenho, por exemplo, o ímã sempre tem o lado positivo e o lado negativo, né? Se eu colocar polaridade diferente, eu vou ter atração aqui, né? Tá? Agora, se eu fizer polaridade diferente, eu não consigo atrair, tá vendo? Ele se separa, tá? Então, isso é um conceito importante que a gente tem que lembrar, tá? Na questão da polaridade. Tem até um desenho aqui no PowerPoint, deixa o pessoal colocar ali, para lembrar, tá vendo? A carga positiva com positiva, a tendência é se retrair, tá? E carga de sinal contrário, a tendência é atrair. Alberto, vou pedir, você pode fazer de novo para a gente a experiência com o ímã? Com ímã? Vou fazer aqui. Isso aqui, ó, sabe aqueles ímãs de geladeira? Isso aqui é a base da fabricação do ímã de geladeira, tá? A gente emprestou de um outro colega, de um outro estúdio aí. Então, eu tenho aqui, tá? Eles estão coladinhos, eu tenho aqui o negativo e o lado positivo do ímã, tá? Se eu separar, ele vai se unir facilmente, certo? Se eu inverter o polo aqui, ó, vou tentar colocar positivo com positivo ou negativo com negativo, ó, ele não deixa colar, tá vendo? Ó, olha aí, ó. Não sou eu que estou fazendo não, tá? Ó, tá vendo? Se eu fizer o contrário, ó, facinho ele gruda, né? Ó, se eu fizer diferente, eu não consigo fazer eles grudarem aqui, tá? Bom, nós vimos então aí, na segunda aula, a gente fez um esboço geral de como funciona a eletricidade, do que é eletricidade. Essa foi a aula de número 2.